Aproveitando também, você é um cara que estava ali dentro, que nem trabalhando no governo do Alckmin, e depois você viu também a entrada do Dória, que o Dória já era do PSDB, mas o que eu digo na entrada na política. E assim, eu queria te perguntar, fazer 3 perguntas logo para você discorrer sobre isso. Primeiro, como é que você viu o Dória na prefeitura? Você achou uma boa quando o Dória foi para governador, quando ele largou a prefeitura, se você concordou, etc. E como é que você viu também o que o Dória fez com o Alckmin? Essas 3 perguntas eu queria que você estava ali bem perto deles. Vamos lá. Eu era secretário do Alckmin quando o candidato do Alckmin para a prefeitura em 2016, originalmente, era o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes foi para o PSDB, mas acabou que politicamente o PSDB, pelas suas questões internas, não deixou viabilizar o nome do Alexandre. E aí corria por fora, queria ser candidato, mas até então sem apoio do Geraldo, sem envolvimento do Geraldo, o João Dória. E dentro do PSDB também queria ser candidato, com o apoio da outra ala, do Serra, do Aloysio Nunes Ferreira, enfim, da turma do lado de lá, Alberto Goldman e tal, Fernando Henrique. O candidato, o apoio era para o André Matarazzo. Acontece que o André e o Geraldo nunca tiveram relações muito próximas, nunca tiveram uma convivência assim muito, muito assídua. E o Geraldo, de certa forma, falou: não, já que o Alexandre não se viabilizou, eu vou apoiar o João Dória em detrimento da candidatura do André Matarazzo. E o Geraldo foi lá, apostou as fichas no Dória, e graças ao Geraldo, não teve outro. Pode contar a história que quiser. Quem elegeu o Dória prefeito foi o governo do Geraldo Alckmin. A força do Geraldo Alckmin, enfim, toda a estrutura. A máquina. Máquina é máquina, e o prestígio político do Sim. Alckmin. Claro, João Dória fez campanha, ele é uma pessoa que fala bem, ele conhece os assuntos, ele tem, vamos dizer assim, uma roupagem que lhe permitiu ser um candidato viável, não há dúvida disso. Mas a força mesmo por trás foi o Geraldo Alckmin. O Geraldo Alckmin elege o João Dória, prefeito, inicia o governo em 2017 e coloca todo o governo do estado de São Paulo para ajudar a prefeitura a tirar a prefeitura da situação que estava. O João Dória começa a sua gestão de maneira muito engajada. Você lembra, ele pôs... 6 da manhã no sábado ele estava limpando as ruas. Isso, vestiu de gari, pôs lá a vegetação lá na 23 de maio, fez coisas muito interessantes. Acontece que ele rapidamente dá sinais de que ele queria concorrer à presidência. E começa, inclusive, a viajar no Brasil. Lembro disso. Receber título de cidadão de Belém, de não sei mais aonde, vai aí nisso, e vai lá para Nova York. Enfim, começa a fazer uma campanha de presidente. E o Geraldo Alckmin, que era o próximo na fila para ser candidato, como foi em 2018, mas estava na fila, falou: opa, peraí, acabei de te eleger, eu que te coloquei aí, e você está querendo puxar meu tapete para você ser o candidato e eu que sou governador de São Paulo, não? Negativo. Aí tira o apoio do João Dória. Começa a dar uma freada. E, obviamente, o negócio do João Dória começa a fazer água, porque sem o apoio do Geraldo, daquela coisa, não vai. Bom, avança mais um pouco, o Geraldo se viabiliza, consolida o nome dele para a candidatura a presidente, e o Dória diz assim: não, eu vou para o governo do estado, vai para governador. O Geraldo, meio a contragosto, porque ele estava, obviamente, magoado com essa história do João Dória já ter dado sinais e queria puxar o tapete. Queria puxar o tapete e tal. Depois, política acaba compôs e tudo. O Dória sai da prefeitura, fica o Bruno. E o Dória concorre a governador. O Dória concorre a governador na mesma chapa do Geraldo presidente. O Geraldo não vai bem. Quem vai bem é o Bolsonaro. O Dória, oportunisticamente, resolve fazer a tal do Bolsodória. Abandona o Geraldo. E vai defender o Bolsonaro. E digo mais 1-2 semanas de campanha, o Márcio França ia ganhar do Dória. O que salvou o João Dória foi o Bolsodória. Então, da mesma forma que a posição dele como prefeito se deve em larga medida ao Alckmin, a posição de governador dele
se deve quase na sua totalidade ao Bolsonaro. Que, aliás, ele fez a revelia do Bolsonaro. Ele foi ao Rio, inclusive, tirar uma foto com o Bolsonaro. Lembro e o Bolsonaro nem quis. Lembro O disso. Bolsonaro tem um faro tão grande, ele falou, eu não vou tirar. E não tirou. Mas mesmo assim ele fez o Bolsonaro e assim foi. O que acontece? O governo do estado de São Paulo, a mesma coisa que aconteceu na prefeitura. Ele entra na prefeitura para ser presidente, no fundo aceita ser governador. Aí entra no governo, já começa a querer ser presidente também. Aí tem aqueles rolos todos dentro do PSDB e ele acabou saindo. Né? Acabou saindo e saindo da política, inclusive. Porque ficou um mal-estar danado. E tal. Inclusive, contam, né? Isso tudo a gente às vezes não sabe se é bem verdade, mas contam que no dia que ele tinha que... aí ele não se viabilizou candidato a presidente, o PSDB cortou as asinhas dele, o candidato virou o Eduardo Leite. E aí ele falou, bom, já que eu não vou ser candidato a governador, então não vou ser candidato a presidente, então não vou me desincompatibilizar do cargo de governador, vou até o fim do meu mandato. Só que havia um acordo com o Rodrigo Garcia. Ele sair do cargo de governador para o Rodrigo assumir logo e poder concorrer. E que contam, que no dia que ele tinha que se desincompatibilizar para o Rodrigo poder assumir, ele falou, não vou, eu vou ficar aqui na cadeira. Aí a turma juntou e falou, se você ficar na cadeira, em 5 dias você vai tomar impeachment. Você combinou isso com o Rodrigo Garcia, você tem que cumprir. Aí foi aí que ele se renunciou ao cargo de governador, meio a fórceps, e o Rodrigo assumiu. Então, assim, é uma série de ações que mostram que é muito difícil ter qualquer acordo político com ele. Isso não quer dizer que ele não tenha tido boas ideias ou boas posturas em alguns momentos. Ele é até uma pessoa competente, um cara que tem boa figura, assim, falar línguas e tudo, mas traiu o Geraldo Alckmin, traiu o Bolsonaro, traiu o Rodrigo Garcia. É uma coisa inacreditável. Então, isso em política é muito grave. Porque política não perdoa a traição. E isso manchou o currículo do João Dória. A forma com que ele lidou com a história do governo federal e tudo mais foi muito ruim. Tudo que o Bolsonaro falava A, ele fazia questão de falar B para marcar a diferença. Tudo que o Bolsonaro fazia não sei o que, ele fazia outra coisa. Pô, como é que pode isso? Foi eleito graças ao Bolsonaro. Não tem cabimento. Eu acho que é um pouco essa visão. Quer dizer, eu acho que politicamente ele não tem mais espaço. Não. Politicamente, você acha que ele é morto na política? Ele é bom, cara, bom de negócios. Voltou lá pro lead dele, tá certamente ganhando bastante dinheiro. Exato. Ganhando bastante dinheiro. Então, como cara de business, ele vai... Sim, mas eu tô falando política. Eu falando que politicamente... eu acho que ele tá morto. Claro também. que você nunca pode dizer nunca, né? Porque política também muda. Mas me parece que, dado as suas próprias ações, os seus próprios erros, as suas próprias posturas, ele enterrou a carreira política dele. Qual foi, você acha, os principais erros como governador de São Paulo? Eu até acho que ele fez um bom governo no sentido de dar um viés pró-business no estado de São Paulo. O problema é que quem governava era o Rodrigo Garcia. O Dória era o governador, obviamente, oficialmente, mas estava o tempo todo preocupado em política, em confrontar o Bolsonaro, fazer aquelas como chama aquilo? Aquelas coletivas de imprensa da Covid e tal. Tudo para encher o saco do Bolsonaro e querer se viabilizar como candidato a presidente. Chegou uma hora que a sociedade percebeu, falou, pô, só politicagem, só não sei o quê. Mesmo gente que era contra o Bolsonaro falou assim, pô, não é possível. Né? Foi isso que inviabilizou. E acho que esse erro de você colocar o carro na frente dos bois e não ter um sentimento de gratidão a quem te colocou ali naquelas posições, eu acho que isso cobra um preço. Assim, do ponto de vista administrativo, o estado de São Paulo estava bem governado. Claro, tinha problemas, principalmente na segurança pública. Tucano não gosta muito de polícia, né? Então, historicamente. Até na época do Alckmin? Também na história do Alckmin. Tucano não gosta muito de polícia. Acho até os tucanos mais velhos tinham mais esse problema. Mário Covas, não sei o quê. Que essa turma apanhou da polícia, foi do movimento estudantil na época do regime militar. Então eles tinham raiva dos milicos. E por consequência da polícia também. Tanto que São Paulo, mesmo no governo Dória, que deu um aumento grande, mas é o estado mais rico da federação, mas tinha uma das polícias civil e militar mais mal pagas do Brasil. Uma coisa inacreditável. Não, continua sendo.
Dória deu um aumento de 20%, se eu não estou enganado, e agora o Tarcísio deu mais 20%, ou mais ou menos 20%. Tem lá umas discussões sobre polícia civil, militar, tal, que eu não estou muito bem familiarizado, mas, enfim, deu aumento. O aumento não foi ruim, considerado principalmente o histórico de desprestígio das forças policiais no estado de São Paulo, dos governos tucanos ao longo dos anos. Então, o que talvez pudesse ser melhorado lá no governo? Certamente segurança pública. Né? Certamente segurança pública. Puseram essa câmera no peito dos policiais, que é um absurdo. Você acha ruim? Eu acho péssimo, não é que eu acho ruim, eu acho Por péssimo. que você não gosta? Eu não gosto pelo seguinte, porque já há uma perseguição dessas entidades todas, Defensoria, Sou da Paz, ONG não sei das quantas e tal, contra os policiais. O policial já ganha mal, arrisca a vida o dia inteiro. Aí pega e vai lidar com um bandido, do jeito que a bandidagem aqui no Brasil não é a de Londres. Você chega, olha, Vossa Excelência poderia sair da calçada, tirar o seu carro que está estacionado. Não é isso. O cara vai abordagem policial, o cara tem fuzil, atira de volta, joga pedra na polícia. Outro dia eu vi um filme aí do cara dando tapa na cara do PM, acho que foi em Santos ou no Guarujá. Uma coisa inacreditável. Você faz isso com a polícia americana, o cara te dá um chute, te derruba no chão, mete as algemas e joga dentro da viatura. Mas aqui também a gente teve o político, a gente teve político atirando na Polícia Federal. É a imagem que vocês trazem também lá de cima. Não, mas veja só, você está falando de uma pessoa que por um desequilíbrio pessoal tomou uma atitude completamente inadequada. É diferente de você falar que a polícia não pode exercer a sua força de polícia. Fica desmoralizada. Não, ao contrário, ela tem que exercer. Não, por isso. Então, o que as câmaras acabam fazendo? Cria um constrangimento ao policial que tudo que ele faz ou fala se volta contra ele. Outro dia teve uma abordagem policial aí, não sei o que foi, o cara chegou e falou assim, mão pra cabeça aí, vagabundo, não sei o que e tal. O cara tava no meio do assalto. Não pode chamar o cara de vagabundo. Ué, vai chamar o cara do quê? O cara tá no meio de um assalto, com a arma na cabeça de uma mulher, acho que foi no supermercado. Aí o policial falou não sei o quê. Não, você tá ofendendo. Não ofendendo nada, o cara é bandido, porra. Que isso? Eu concordo com você, Salles. Cara, isso é uma frescurite. Quer dizer, nós vivemos num país cujos comportamentos da criminalidade se assemelham à gangue da não sei aonde, da Colômbia, e o cara quer que o policial haja como o guarda-belo lá de Londres. Não tem cabimento isso. A polícia tem que ser justa, tem que ser respeitosa com as pessoas de bem, mas tem que ter a liberdade de trabalhar. E essa câmera, né, o pessoal fica usando, eu li outro dia, mas a letalidade da polícia diminuiu. Claro que a letalidade diminuiu. O policial tem medo de enfrentar o bandido. Porque você não podia ter atirado primeiro, tinha que ter esperado ele atirar em você. Quer dizer, umas teses de acadêmico de esquerda que acabam com o poder de ação da polícia. Polícia é polícia. Polícia é feito para combater a criminalidade e defender o cidadão de bem. Aquele que tiver cometido abuso, obviamente responde. Mas não pode chamar qualquer resposta da polícia de abuso. E o que está acontecendo com essa história de câmara policial é que os policiais ficam tolhidos de responder à altura à agressão que estão sofrendo, porque toda e qualquer interpretação é sempre em desfavor da polícia. O cara já ganha mal, mora mal, é desprestigiado muitas vezes pelos canais de comunicação, imprensa. Ainda por cima vai tomar processo porque foi pra cima do bandido, o que ele faz? Eu não vou fazer nada. O bandido vai assaltar? Ele vai... É que a nossa sorte aqui em São Paulo, nós temos uma polícia civil, militar, muito dedicada, muito vocacionada, engajada, preparada, e em que pese o mau salário que tem e, consequentemente, o desprestígio que tem. Está se revertendo agora com essa atitude do Derrick, que é um bom secretário de segurança, junto com o apoio do Tarcísio? Sim, espero que eles consigam ter tempo e orçamento suficiente para reverter essa situação. Mas que há um desprestígio de décadas dos serviços policiais aqui no estado de São Paulo, não tem dúvida.